Teve uma reviravolta no edital para a construção da ponte do centro em Blumenau. Pela manhã, o edital foi suspenso e já à tarde a decisão foi revogada. Pois é, a gente trouxe esse assunto ontem aqui no Balanço Geral e a gente volta para saber então dessa novidade. Vamos então ao vivo até a Prefeitura de Blumenau com a Danúbia de Souza. Danúbia, conta pra gente aí detalhes dessa decisão. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Sabine e Alexandre. Pois é, foi uma verdadeira reviravolta. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo de licitação da nova ponte do centro aqui na cidade de Blumenau. Depois, autoridades aqui do município foram a Florianópolis e conseguiram reverter a situação. Para a gente entender melhor esse caso, eu converso agora com o procurador do município, Rodrigo Jensen. Uma boa tarde, Rodrigo. Então, explica primeiro por que dessa decisão de anular a suspensão do Tribunal de Contas e como que vocês conseguiram reverter? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia, a todos que nos acompanham na RIC. A licitação estava prevista, a sessão de abertura para as 9 horas da manhã. O município foi surpreendido alguns minutos antes da abertura da sessão, com uma determinação do Tribunal de Contas determinando a suspensão da licitação. Com isso, o município imediatamente cumpriu o determinado pelo Tribunal de Contas e uma força-tarefa foi montada para acompanhar a sessão de julgamento no mesmo dia, às 14 horas, no Tribunal de Contas, numa tentativa de reverter, então, essa suspensão que o conselheiro relator havia sustado a abertura da sessão. O município, então, se dirigiu, o procurador-geral, o secretário de Desenvolvimento Urbano e o vice-prefeito Mário, por determinação do prefeito Napoleão, fomos até o tribunal, aberta a sessão de julgamento, fizemos a sustentação oral, prestamos nossos argumentos, apresentamos a nossa defesa, a nossa tese, a documentação, para convencer os conselheiros e também os técnicos do Tribunal de Contas que o município sim está seguro com relação à nova ponte do centro, com todos os estudos realizados e toda a documentação pertinente para o caso. Qual foi o principal questionamento deles e qual argumento vocês utilizaram? Bom, o Tribunal de Contas, o relator, de uma maneira isolada, ele resolveu e entendeu que a suspensão do edital nesse momento seria o mais interessante, o mais prudente, tendo em vista que a ausência de licença do órgão ambiental estadual, no caso a Fátima, ao invés que o município deu através da FAEMA. Contudo, o município tem essa documentação que a Fátima delega para a FAEMA a expedição da licença ambiental. O documento já foi apresentado aos técnicos e esse ponto que ensejou também a sustação do processo licitatório foi rechaçado. O segundo ponto que fundamentou para dar a concessão da suspensão do processo foi a ausência de estudos hidrológicos e também devidamente comprovado que em 2015 foi realizado todos os estudos hidrológicos por um técnico capacitado, habilitado, credenciado para sustentar todos esses estudos necessários para conseguir, então, aí sim reverter. Então, com base nessa documentação, nos argumentos e na comprovação, nós conseguimos reverter em plenário do Tribunal de Contas, junto aos conselheiros, a posição do município. Então, por hora, a licitação prossegue, já foi determinada a nova abertura, o prosseguimento, melhor dizendo, dos envelopes para segunda-feira, às 9 horas, com todos os interessados para dar prosseguimento nessa licitação, tendo em vista que qualquer prejuízo que acontecer da paralisação, isso repercute no prejuízo do erário, tendo em vista que são recursos a fundo perdido que o município deixa de receber se não executar a obra nos prazos previstos. Vai permanecer, então, um traçado determinado pelo prefeito Napoleão Bernardes, da rua Itajaí até a rua Paraguai, no bairro Ponta Aguda. Perfeitamente, o traçado está mantido, foi com base nesses estudos realizados e o município segue firme para comprovar todos os órgãos e toda a população da pertinência dos estudos e da sua confiança com relação a isso. Agora, a gente sabe que tem também algumas ações no Ministério Público Federal, também contra a construção dessa ponte. Isso também pode atrapalhar o processo. Olha, são tentativas do cidadão de buscar o judiciário, de buscar o Ministério Público. Isso é assegurado a todo cidadão que se sentir insatisfeito de ir até o judiciário ou o Ministério Público e realizar a sua representação, a sua denúncia. Isso é acesso à justiça, é assegurado a qualquer que daqueles queiram fazer uso. Outra situação é o Ministério Público acatar ou o Judiciário também acatar. Nós estamos respondendo em tempo ao Ministério Público Estadual e também ao Ministério Público Federal as mesmas representações com todos os argumentos expostos ontem no Tribunal de Contas. Ainda estamos no prazo
para sanar essas eventuais irregularidades, essas supostas irregularidades alegadas por alguns representantes. Tá certo, então, procurador, muito obrigada pela entrevista. Então, lembrando, Alexandre, teve toda essa reviravolta, agora sim vai ser mantido o processo de licitação, abertura dos envelopes na próxima segunda-feira e vai ser mantido o traçado, que é da Rua Itajaí, ali nas proximidades do antigo ambulatório geral, da Rede Feminina, até a Rua Paraguai, aqui no bairro Ponta Aguda. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Danúbia, aí falando da Ponte do Centro. Esperamos que agora continue esse processo. É verdade, Sabine. Olha, detalhe importante a ser acrescentado. Seguinte, o pessoal da Rua Paraguai, é claro, fez de tudo que era possível para tentar impedir o início, enfim, o decorrer desse trâmite todo que envolve a construção da ponte, que há 5 anos vem se arrastando com uma polêmica danada. Agora, detalhe, gente, seguinte, o traçado é esse, tem todas as licenças necessárias, ambientais, o estudo de impacto de vizinhança, tem tudo. A gente não pode emperrar o progresso. Se está dentro da lei, se tem todas as licenças, para que tentar emperrar o processo? Mas vou responder por quê. Eu vou responder o porquê que querem emperrar o processo. Claro, hoje a Rua Paraguai, ali naquela região, que tem até uma feirinha perto da ABB, é tudo muito tranquilo, né? Pensa num lugar aprazível, quase não passa carro, vai passar muito carro, vai passar ônibus, ou seja, tira toda a tranquilidade. Isso, todo mundo diz que tem que progredir, que tem que ter novas opções em termos de trânsito, mobilidade urbana na cidade de Blumenau, né? Provavelmente esse pessoal que está impedindo esse projeto ser executado é o mesmo pessoal que fica parado no trânsito em Blumenau e fica reclamando do trânsito em Blumenau. E eu vou só botar mais um exemplo. É igual essa história assim, ó. Todo mundo acha que tem que construir, tem que fazer um ponto de ônibus um ponto de ônibus perto da casa. Ninguém quer na frente da sua casa, mas todo mundo diz que tem que fazer um ponto de ônibus. Outro detalhe, todo mundo diz que tem que fazer cadeia, fazer presídio, mas ninguém quer na sua rua, ninguém quer no seu bairro. Então vamos lá, vamos ajudar a progredir. E se fosse lá no bairro da Velha, a Velha é pequena, for fazer uma situação dessa, lá o povo não pode reclamar. Como é aqui no centro, tem que reclamar, tem que impedir? Não, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer.